Então, gente, hoje vamos falar sobre tratamento de GA. Na verdade, é uma revisão e uma proposta de um paradigma novo de tratamento, encabeçado por esses 4 autores, né, o Roving é famoso, o Barrett também. E eu vou falar desde o início, assim, da parte de tratamento mais conservador até imunossupressão de fato, tá. Vai ser eles traçam inclusive um panorama histórico e aliam a essa proposta de um paradigma novo. Falando inicialmente da introdução, a gente sabe que a glomerulopatia primária mais comum do mundo é a IgA. Tem dados suecos, alemães do Reino Unido que mostram que a maioria dos adultos eles têm risco considerável de desenvolver DRC, porque é descoberto já em jovens, já com uma função renal comprometida, quando chega o nefrologista, e uma boa parte deles vão para hemodiálise ou diálise peritoneal, enfim. O tratamento de IgA ele tem sido limitado por muitos anos ao tratamento de suporte, e ainda que seja uma doença imunomediada, o tratamento das nefrites não se aplicam à IgA, tanto que a gente, até pouco tempo atrás, tinha basicamente corticoide e, em segundo plano, o micofenolato como tratamento. Então, o tratamento básico é a imunossupressão com corticoide, tem esses 2 estudos famosos que pautaram o uso do corticoide, que é o STOP de 2015 e o TEST em 2017, que eu vou falar mais para frente. Tanto a nefrite lúpica quanto a vasculitianca, eles têm reduzido a dose do corticoide na imunossupressão, que a gente já debateu algumas vezes aqui. Isso por conta que tem alguns medicamentos depletores de células B, como o belimumab e o rituximab, que são usados nas vasculites, e também um anticomplemento, como a Avacopan, que a gente já debateu também na vasculitianca, daquele estudo famoso Advocate, que ajudou a gente reduzir um pouco o uso do corticoide. A gente usa aquele Pexivas também para a gente reduzir a imunossupressão com corticoide um pouco mais rápido. Isso tem ajudado em diminuir o uso de corticoide, tanto na nefrite lúpica quanto na vasculitianca, mas na IgA, pelo menos ainda no Brasil, a gente não consegue reduzir o uso do corticoide. Mas como eu vou falar ao longo da apresentação, tem as novas terapias aí surgindo. Existe a monitorização do anti-DNase, o complemento também na nefrite lúpica, do ANCA nas vasculites e o anti-PLA2R na membranose primária PLA2R positivo, que ajudam na melhor condução da imunossupressão. Na IgA, a gente não tem nenhum parâmetro laboratorial que a gente use, a não ser a proteinúria e a disfunção renal, para a gente ver se o paciente tem melhorado com a imunossupressão, né. Aí eles propõem, nesse artigo, um novo paradigma para o tratamento da IgA. Em relação ao prognóstico, existem os preditores de progressão, que vão incluir fatores clínicos, histopatológicos e biomarcadores. Que aqui no texto ele cita alguns, que para eles seria importante biomarcador na IgA. O C5b9, se não me engano, a gente já debateu isso antes, topergina B, fator B e o fator H. E a proteinúria, em torno de 1 grama por dia, era um marcador fidedigno para o início da imunossupressão. Mas ele foi visto ao longo do tempo que uma parcela abaixo podia evoluir com pior prognóstico. Tanto que no Cadigo recente, que está em discussão, eles já trocaram para 500 miligramas por dia. Existe a classificação de Oxford, que tenta prever o prognóstico de IA, que é aquela classificação do MEST-C, e alguns estudos apoiam a hipercelularidade mesangial e esclerose segmentar como preditores independentes de desfecho clínico, que a gente também já debateu aqui algumas vezes. Só para refrescar a memória de quem esteja nos vendo aí, o score MSTC é isso daqui. O M é de hipercelularidade mesangial, sendo que o M0 tem menos de 50% dos glomérulos acometidos e M1 mais de 50% do glomérulo. A hipercelularidade ela se caracteriza por pelo menos 4 células no mesanjo. E aí o patologista vai classificar como hipercelularidade mesangial. A letra E é de hipercelularidade endocapilar, sendo E0 de ausência e E1 de qualquer presença de célula dentro do tufo glomerular, dentro do capilar. O S é de esclerose segmentar, tendo uma esclerose ponto S1 e não tendo nenhuma esclerose S0. O T é de atrofia barra fibrose intersticial. O T0 é de 0 a 25 de fibrose, T1 de 26 a 50, T2 acima de 50% de fibrose. O C é presença de crescentes, quer seja fibrocelular ou celular, sendo C0 a ausência, C1 menos de 25% do acometimento dos glomérulos e C2 acima de 25% de crescentes.
Tem também para prognóstico essa famosa ferramenta, internacional de IgA, que usa alguns parâmetros, como a taxa de filtração no momento da biópsia, a pH sistólico e diastólico, o nível de proteinúria no momento da biópsia, a idade do paciente, a etnia, até porque os chineses têm um pior prognóstico do que as outras etnias, o uso de ECOBRA, o score MSTC que eu acabei de dizer, e se usava imunossupressão antes ou durante a biópsia. Isso serve para estimar quanto do clínico você vai cair em 50% em até 7 anos. Mas ainda que tenha essa ferramenta, existem algumas limitações. Por exemplo, eles não usam qual o tipo de tratamento de imunossupressão, não avaliam a resposta e esse acompanhamento também, no máximo até 7 anos depois disso, ele não consegue predizer. Lembrando que o score MSTC e essa ferramenta de predição, eles não foram estudados para tomada de decisão em nenhum ensaio clínicos, ou seja, se tiver um score MSTC alto ou uma ferramenta internacional mostrando que a taxa de filtração vai cair muito rápido, isso a gente não tem que pautar se a gente vai imunossuprimir ou não um paciente baseado apenas no MSTC e nessa ferramenta de predição. A gente tem outros parâmetros que a gente usa, que seria o nível de proteinúria e o clearance deles. E, além disso, a gente usa, além desses parâmetros para iniciar a imunossupressão, a gente usa também esses mesmos parâmetros para avaliar a resposta ao tratamento. E aí eu vou falar separadamente cada um deles. Em relação à proteinúria, o reconhecimento da proteinúria ela é uma pedra fundamental no tratamento da IgA, ajudou a guiar a busca pelos medicamentos ideais até hoje na literatura, e é uma doença como a creatina instável ou normal, tendo uma progressão lenta, a proteinúria serve como um ótimo parâmetro. A proteinúria ela é o desfecho primário para todos os ensaios desta revisão e dos estudos em andamento de novas terapias, isso é uma coisa importante, e que 11 ensaios clínicos estabeleceram uma relação direta entre a redução precoce da proteinúria com a duplicação da taxa de filtração e morte com um hazard ratio de 0,4, ou seja, quanto maior a redução da proteinúria, maior a estabilidade da função renal ao longo do tempo. Por isso que a gente usa tanto a proteinúria como parâmetro. Agora, falando em relação à inclinação da taxa de filtração, eles colocam como uma diferença média de 0,5 a 1 ml por minuto por ano, foi proposto como um limite, tendo um valor preditivo positivo de 97,5% como alcance dos desfechos clínicos. Algumas medicações, eles têm um efeito maligno no curto prazo, mas benéfico ao longo prazo, que a gente já sabe, que é o IECA, o BRA e o inibidor de SGLT2. E a gente precisa evitar tomar como parâmetro os primeiros 3 meses de tratamento com essas drogas, porque a gente sabe que os primeiros 3 meses a função renal pode dar uma piorada, mas ao longo do tempo ela vai se manter mais estável do que na ausência desses medicamentos. É o que ele põe aqui nessa figura B, mostrando se a gente der e é cobrar o inibidor de SGLT2, no começo a gente pode ter uma queda mais brusca da taxa de filtração, mas ao longo do tempo isso se compensa. E o mesmo vale se ele põe uma hipótese de um paciente A e um paciente B, tendo diferentes tratamentos. Se o paciente A, por exemplo, não usou o IECA ou BRA, o inibidor de SGLT2, ou não fez a imunossupressão correta no momento correto, ele vai piorar a função renal um pouco mais rápido do que o paciente B. Os autores do estudo, eles sugerem que os ensaios clínicos utilizem a taxa de filtração total para uma maior robustez dos desfechos e uma duração mais longa do estudo, justamente para que esse declínio agudo inicial ele seja compensado por uma desaceleração a longo prazo. Para efeitos positivos agudos, uma melhora da taxa de filtração inicial mais rápida, essa inclinação crônica também oferece uma avaliação mais conservadora do efeito do tratamento. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o tempo de tratamento do estudo para ver justamente essa inclinação da função renal. Até o momento, os estudos de fase 2 e 3 usaram a inclinação da taxa de filtração apenas como os desfechos secundários e um ensaio clínico que coloca a taxa de filtração como desfecho primário está em andamento ainda, porque a maioria, né, todos os outros põem a proteinúria como desfecho primário e a inclinação como desfecho secundário.
Historicamente, o alvo da proteinúria era menor que 1 grama na prática, historicamente o alvo da proteinúria era menor que 1 grama, era maior que 1 grama, quer dizer, escrevi errado, maior que 1 grama, mas na prática a gente tem que tentar uma resposta completa menor que 300 miligramas por dia, é o que tem dito na literatura. Se a gente alcançar abaixo de 500, até o Khadib fala que está ok, mas preferencialmente abaixo de 300 miligramas. É o que tem mudado, é uma das coisas que mudou no parâmetro da IgA. Os ensaios clínicos futuros têm que concentrar também na inclusão de pacientes com proteinúria menor que 1 grama e testar esse desfecho completo para a resposta completa, porque até agora não foi nenhum feito nesse sentido, tem coisa nova na literatura. E o terceiro alvo para a resposta completa, eles põem que deveria ser a remissão da microhematura, visto a aparente evidência emergente de que a extensão da hematura é outro indicador prognóstico, né, e a gente já debateu isso em outras vezes também, que no passado a microhematura era vista como, um fator de risco, depois deixou de ser, agora tem voltado à voga, né. Porém, a ausência de hematura não significa que não tenha lesão glomerular e nem túbulo intersticial pelos imunocomplexos, nem lesão de podócitos e nem lesão tubular. Isso quer dizer que se o paciente tiver só proteinúria, isso já é um marcador que a gente possa tratar, fazer o tratamento correto, não esperando ter hematura necessariamente, embora ela esteja presente na maioria dos casos com IgA. E a ausência de hematura não é motivo para negar tratamento com medicamentos que reduzam a síntese de IgA anômala, também é um outro tópico importante. Não há comprovação de que hematura isolada, sem proteinúria, tenha prognóstico ruim. Até o momento, na literatura, o que tem é hematura mais proteinúria, que tem um desfecho aparentemente ruim, mas, hematura isolada a gente basicamente observa, né. E agora eu vou falar um pouco do tratamento. Inicialmente, eu vou, pautar esses 4 pontos aí, que é o tratamento conservador, né, o tratamento da DRC na IgA. Que se pauta inicialmente pelas modificações do estilo de vida, que a gente sempre pede para os pacientes, mas eles raramente fazem, né. Usar o Iecobrar, o inibidor de SGLT2 e que apareceu nos últimos anos foi o receptor de endotelina 1, que a gente ainda não é amplamente presente na nossa prática clínica. Em relação ao tratamento da DRC, eu vou falar do inibidor da angiotensina, e que apesar do bloqueio, da gente usar a angiotensina, o inibidor da angiotensina há muito tempo, ele ser um bloqueio duradouro, intenso, até 2/3 dos pacientes, eles mantinham uma proteinúria maior que 0,75 gramas por dia. Os pacientes com a proteinúria de 0,75 a 1 grama por dia, eles continuam perdendo função renal anual, que resultam em doença renal crônica terminal no longo prazo. E foi a partir daí que a gente começou a procurar outras medicações para associarem. E aí veio o inibidor de SGLT2. Inicialmente tiveram aqueles estudos do DAPA-CKD, o Empaquigine, que incluíram uma proporção relativamente grande de pacientes com IgA, e análises posteriores discorreram que viram que os efeitos desses medicamentos eram benéficos no controle da proteinúria na IgA. E a adição do inibidor de SGLT2 ao IgA resultou uma redução de até 26% a mais do que o IE cobrar sozinho. E aí, recentemente, a gente começou também a debater em relação ao antagonista mineralocorticoide, que já foram estudados na progressão da função renal na IgA, mas numa meta-análise viu-se que associados ao IE-cobrar, eles reduziram significativamente a proteinúria em pacientes DRC com ou sem doença renal diabética. E o finerenone, ele tem ótimos resultados no controle de proteinúria naqueles pacientes diabéticos, através dos 2 estudos famosos, o Fidelio e o Fígaro. Mas esses trials, eles não usaram a associação de ISGLT2 com finerenone, tanto para avaliar a proteinúria, quanto a inclinação da taxa de filtração glomerular. Até que agora, em agosto, 7 de agosto, foi publicado no New England aquele estudo famoso Confidence, que associou o ISGLT2 com finerenone nos pacientes diabéticos e viram que, se usar os 2 juntos, reduzem mais a proteinúria do que eles isoladamente. E a partir de agora, né, a gente tem essa associação aí do finerenone com o ISGLT2 também no controle da proteinúria nos pacientes diabéticos tipo 2. E agora falando do inibidor da endotelina 1, tem esse estudo que é o PROTECT,
que avaliou o sparsentan com o irbesartana. Mas antes de falar do estudo em si, é só para lembrar que a endotelina 1, ela causa 3 coisas no rim: lesão de podócitos, expansão mesangial e inflamação do túbulo e do glomérulo. E a partir dessa ideia aqui, pensou-se se bloqueássemos a endotelina, a gente teria uma melhora desses 3 parâmetros. Então a gente tem endotelina 1 tanto no túbulo, quanto no mesângio, quanto nos tufos glomerulares e na arteríola eferente. Então, quando a endotelina 1, por exemplo, ela é ativada aqui na arteríola eferente, a gente tem a vasoconstricção dessa arteríola eferente, isso gera uma pressão hidrostática maior dentro do glomérulo e um aumento da proteinúria. Em relação à questão túbulo, do túbulo proximal, túbulo intersticial, quando ela é acionada aqui, a gente tem uma maior proliferação e quimiotaxia de células imunes que ao longo do tempo vai gerar fibrose, túbulo intersticial. Em relação ao mesângio, a endotelina gera mais proliferação mesangial e fibrose com expansão do mesângio. E também quando a gente tem em relação à endotelina, no capilar glomerular, a gente tem lesão do podócito também. Isso vai, gerar até situações de síndrome nefrótica. Então, a partir daí, tentou-se usar esse PROTECT, o inibidor dual, que seria o sparsentan, que bloquearia tanto a angiotensina 2 quanto a endotelina 1, versus o irbesartana, que é um BRA. E foi visto nesse estudo que na semana 36, a proteinúria de quem usou o sparsentan caiu em quase 50% versus 15% do irbesartana. E eles avaliaram até a semana 110, e eles viram que na semana 110 o sparsentan teve um declínio anual menor do que o BRA, mas não teve relevância estatística. Então a gente viu que esse foi o primeiro inibidor do receptor da endotelina 1. Mas teve um outro, que a gente já debateu aqui também, que foi um inibidor mais seletivo, que a endotelina 1 tem o receptor A e o B. O atrasentan, que ele é mais seletivo, ele bloqueia o receptor A da endotelina 1, enquanto o sparsentan bloqueava os dois, era tanto o A quanto o B, e também bloqueava a angiotensina 2. E esse atrasentan, ele mostrou nesse estudo de 2024 no New England, que bloqueando em relação ao placebo, a endotelina 1A, a gente tinha uma queda da proteinúria bem importante já em 6 semanas de tratamento, com uma queda de 38% em média contra 3 do placebo. Então, é um outro tratamento conservador para DRC na IgA que funcionaria também. Mas até o momento, como eu havia dito, eu falei basicamente tratamento de DRC, controle, proteico e tudo mais. Mas a questão aqui do artigo também é tratar a doença imunológica. Ele põe 3 objetivos básicos. O primeiro seria interromper a produção da IgA anômala e também dos imunocomplexos. O segundo objetivo seria parar a inflamação glomerular. E o terceiro objetivo seria interromper a liberação de sinais profibróticos nos glomérulos e no intestício. E aí eu vou debater cada um separadamente. Então, o primeiro objetivo seria interromper a síntese da IgA patogênica. Uma das formas seria depletar as células B. A gente tem o rituximab, que é aquele CD20, que depleta as células B, mas ele nunca funcionou na IgA, porque ele não mudava os níveis de IgA1 deficientes em galactose, tampouco o nível de proteinúria. Mas tem 2 outros medicamentos que têm aparecido, que são usados foram estudados no mieloma múltiplo, que é o felzartamab e o mesagitamab, que são CD38 positivos. Esses 2 medicamentos que depletam as células B também, eles reduziram a proteinúria e reduziram os níveis de IgA deficientes em galactose, mas eram estudos de fase 2. E agora eles vão ser estudados também em fase 3. No Japão, eles usam tonsilectomia como esse objetivo de depletar células B, mas fora do Japão, a gente não usa de rotina, nem o KDIGO recomenda isso, mas lá eles fazem de rotina, então é uma outra estratégia que eles usam no Japão para depletar células B. E agora, ainda falando do objetivo 1, eu vou pautar um pouco em relação à modulação de células B. Um desses medicamentos que modulam é o Nefecon, a budesonide oral, que a gente já comentou aqui também.
que eles atuam nas placas de Peyer's, lá no ilho terminal, e eles diminuem, de fato, a IgA sérica em até 20% em 9 meses, que foi o tempo de estudo, na dose de 16 miligramas por dia. Teve aquele ensaio clínico, o NefIgArd, que comparou a budesonida oral versus o controle, dando 9 meses de budesonida oral e depois eles pararam, né, interromperam o tratamento e observaram durante 6 meses o que ia acontecer com esses pacientes. Viram que inicialmente a proteinúria caía em 50% nos 9 meses iniciais, a taxa de filtração também ficou estável naqueles pacientes que usaram a budesonida, versus o grupo controle que teve uma queda do clearance em 7,5 ml por minuto por ano estimado. A questão é que depois que eles pararam a budesonida oral, eles observaram aqueles 6 meses, viram que os pacientes que usaram a budesonida oral e pararam também, a proteinúria voltou ao nível prévio e a taxa de filtração que estava estável voltou a cair. Caiu menos do que o grupo controle, mas ainda caiu consideravelmente. Ficou uns 5 ml por minuto mais alta que o placebo. Isso levanta uma questão de que o Nefecon, ainda que funcione, precisa ser repetido, né, mas não dá para a gente também tomar ou passar, corticóide durante longo tempo para os pacientes por conta dos efeitos deletérios. Então, isso é uma coisa que ficou no ar e que está sendo estudada, se vale a pena repetir os ciclos de Nefecon e de quanto em quanto tempo. O FDA inicialmente tinha restringido o uso do Nefecon para 1,5 gramas por dia, mas depois de um tempo eles liberaram, então o paciente que tem uma proteinúria um pouco maior, em torno de 1 grama, eles já podem usar o Nefecon, que é caro, não tem no Brasil, né, mas lá nos Estados Unidos eles já usam, como modulação das células B. E ainda, falando da modulação das células B, a gente já conversou sobre esse artigo, que é o inibidor da APRIL, que eu acho que foi a Sabrina que apresentou, inclusive, que é o Cibemprelimab, teve esse trial de fase 2, o Envision, que foi publicado, se eu não me engano, na época do Congresso americano, pelo New England. E a gente, só para lembrar o que são essas moléculas, elas atuam basicamente, as células dendríticas, ao entrar em contato com a luz intestinal, na mucosa intestinal, produzem essas células que estimulam a célula B naiva em produzir IgA. Algumas vezes essas IgAs vão ser anômalas, mas vão ter os outros hits que a gente já sabe até gerar a nefropatia por IgA, mas inicialmente seria a apresentação, desse BAFF e APRIL. E o BAFF e APRIL nada mais fazem do que proliferam as células B e maturam para produzir IgA. Então, um a ideia inicial seria bloquear essas moléculas, que aí vem a ideia do inibidor da APRIL ou também da BAFF. E aí eles fizeram esse estudo do Cibemprelimab e viram que quem usou o Cibemprelimab teve queda na proteinúria, teve queda também na IgA deficiente, teve queda em relação até os níveis de APRIL mais pronunciados na dose de 4 e de 8 miligramas por quilo, e que era um estudo de fase 2 e eles vão fazer também, já estão, no estudo de fase 3. Tem outro inibidor da APRIL que a gente já debateu aqui, que é o atacicept, aquele estudo Origin, também de fase 2, foi publicado no JAMA no ano passado, que bloqueava o APRIL e o BAFF, e viram que a IgA anômala caía ao longo do tempo. Eles avaliaram a hematura também, que caía ao longo do tempo, com o uso da medicação, a proteinúria pelo P/C também caía ao longo do tempo, e os pacientes que usaram tiveram uma menor taxa de inclinação em torno de 0,6 ml por minuto ao ano. Igual eu falei lá inicialmente, o parâmetro seria entre 0,5 e 1 ml por minuto e está dentro dessa faixa, mostrando que também em relação com o desfecho secundário, a inclinação era positiva. Ele também coloca como modulação de células B a hidroxicloroquina, que a gente já usa muito na nefrite lúpica e no lúpus de modo geral, que é aquele antimalárico, que tem uma ação imunomoduladora via Toll-like receptors, que tem ensaios clínicos chineses, mais de um inclusive, mostrando que reduz a proteinúria na população chinesa, junto com o micofenolato, mas que não altera a inclinação da taxa de filtração. Fora da população chinesa tem estudo, só que, não tem benefício, mas talvez se alguém tiver algum paciente de população chinesa, aí talvez valha a pena
dar uma hidroxicloroquina junto com o miclofenolato de repente, né, por conta dessa recomendação aí. Em relação ao miclofenolato, também é como objetivo inicial inibir a proliferação dos linfócitos, né, e reduzir a IgA anômala. Tem ensaios clínicos chineses que mostram que tem benefício de miclofenolato nessa população, que reduz a proteinúria, estabiliza a função renal, mas em populações fora, ocidentais, né, fora da população chinesa, o CADIGO não recomenda, mas a gente já debateu aqui também aqueles artigos do Fervenza, que até a gente eventualmente usa na prática clínica o miclofenolato, porque a gente, quando não pode usar o corticoide, a gente tem como única opção para imunossupressão o miclofenolato, mas é só para lembrar que o miclofenolato também seria como esse objetivo de reduzir a IgA patogênica, mas aqui é através de inibir a proliferação dos linfócitos. Também como inibição dos linfócitos, tem a ciclofosfamida, mas ela não é recomendada de rotina na IgA, a gente usa só no contexto de rapidamente progressiva, que é menos de 5% das apresentações clínicas, mas se for nesse caso, a gente poderia também usar a ciclofosfamida como esse objetivo primário de interromper a síntese da IgA patogênica. Dito isso, a gente vai para o segundo tópico, que a partir do momento que a gente forma a IgA, ela vai se depositar no glomérulo, né. Depois forma os imunocomplexos, ela se deposita no glomérulo, faz expansão mesangial e inflama. E a partir daí a gente deveria interromper também a inflamação glomerular. E para isso a gente tem o corticoide, né, que faz aquela modulação no núcleo celular, com diversos fatores de transcrição para respostas inflamatórias, que a gente pauta o tratamento do corticoide através desses 2 estudos, o STOP de 2015 e o TESTING de 2017. Isso, vou citar rapidamente, essas populações. O STOP ele era muito cêntrico, tinham 2 grupos de imunossupressão versus suporte, eram pacientes basicamente brancos europeus com uma proteinúria de 0,75 a 3,5 gramas ao dia, e tinha grupos de imunossupressão que eles classificavam de acordo com o clearance. Se o clearance era maior que 60, eles faziam um pulso nos meses 1, 3 e 5 de metilpred e dava pred oral na dose de 0,5 miligramas por quilo em dias alternados. Se o clearance fosse entre 30 e 59, eles davam ciclofosfamida VO com Pred-VO e depois de 3 meses eles trocavam para ASA com prednisona oral por 4 a 36 meses. Depois desse tratamento inicial, eles eram randomizados como suporte versus imunossupressão. E viram que eles acompanharam durante 3 anos, viram que os pacientes da imunossupressão, 17% deles versus 5% do suporte, eles atingiram uma remissão completa, que para eles classificaram com um p-BAR-C menor que 200 miligramas por dia e tinha uma queda de filtração menor que 5 ml por minuto ao ano. Mas os pacientes que usaram corticoide tinham mais efeitos, tanto adversos, infecção grave, intolerância, ganho de peso no imunossupressão do que no controle. E após um acompanhamento de 7 anos, não teve diferença na taxa de perda de filtração glomerular, nem insuficiência renal ou morte entre os grupos imunossupressão e o de suporte. Depois do STOP veio o teste em 2017, também era um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego, e aí eles usaram um clearance de 20 a 120, e eles colocaram a proteinúria maior que 1 grama, 3 meses depois, usando IECA ou BRA. E aí eles começaram a dar prednisona oral, metiam prednisolona oral na dose de 0,6 a 0,8 miligramas por quilo por dose, cuja dose máxima seria em 48, durante 2 meses, com uma redução gradual ao longo de 4 a 6 meses, versus o placebo. Eram 750 pacientes, iam ser inicialmente 5 anos de acompanhamento, e viram que quem usou a metilprednisolona reduziu em 40% a taxa de filtração glomerular, a perda de filtração glomerular, a doença renal terminal e morte por causa renal. Mas ele foi interrompido prematuramente porque o grupo que usou corticoide teve muita infecção, eram 8% versus 0 no controle, inclusive 2 mortes. Então, o estudo que seria de 5 anos, eles interromperam rapidamente por conta dessa questão das infecções, embora o grupo imunossupressão tenha um desfecho inicialmente bem melhor do que o suporte. Então, só para comparar, os top era basicamente brancos e tinham uma menor taxa de filtração glomerular. O teste era um estudo mais chinês, tinha uma proteinúria um pouco maior, mas tinha uma queda
mais rápida da taxa de filtração. A taxa de filtração média dos estudos era de 60 ml, nenhum foi abaixo de 30, portanto, nenhum estudo teve benefício com clearance menor que 30, e a partir desses 2 estudos, a gente começou a usar corticóide, igual a gente usa hoje durante 6 meses, né. Que era a única coisa que a gente tinha para interromper essa inflamação glomerular. Mas, no ano passado para cá, surgiram também os inibidores do complemento. Lembrando que a nefropatia por IgA, ela está muito relacionada à via alternativa do complemento. Em alguns pacientes também, eles acionam a via da lectina, e ele põe aqui no artigo que o C1q, ele também pode estar presente em menos de 10% das biópsias de IgA, mostrando que existe também um acionamento da via clássica, ainda que menos comum, mas que em alguns pacientes isso também pode ser visto. A lectina ela é ativada em 1/3 dos pacientes com IgA, portanto a maior parte da nefropatia por IgA, ela vem pela ativação da via alternativa do complemento mesmo. E aí a gente esbarra nesse estudo, o iptacopan, que é o estudo ao aplauso de 2024, que era um ensaio de fase 3, publicado no New England, que ele tenta bloquear a via alternativa do complemento aqui em cima no fator B. Só para relembrar, o C3 ele se hidrolisa, forma esse C3 hidrolisado, e ele precisa do fator B para virar C3 convertase, que vai quebrar mais C3, formando essa alça de amplificação, para gerar o complexo de ataque à membrana e o C5a. Então a ideia desses inibidores seria cada vez mais bloquear aqui em cima a via alternativa do complemento do que aqui embaixo. E o iptacopan surge nesse contexto. Tem o pegcetacoplan também que bloqueia o C3, mas nesse artigo ele não comenta sobre o pegcetacoplan. E ambos também são estudados na membrana proliferativa por conta dessa mesma cascata, pela mesma ideia aqui de bloquear essas alças de amplificação e o dano glomerular. Então o iptacopan, ao bloquear o fator B, foi foi mostrado que a proteinúria de 24 horas melhorava em relação ao placebo, a mesma coisa o P/C, e eles fizeram também uma análise de subgrupos que levava em consideração o clearance, mas não foi estudado o clearance menor que 30, o uso de inibidor de SGLT2, a presença de hematúria e o score MERT-C. Em todas essas subanálises, vimos que o iptacopan ele tinha benefício em relação ao placebo. Então entrou no rol aí também como um potencial tratamento para IgA. Tem o estudo Sanctuary, que é do ravulizumab, publicado no JASN ano passado também, que era um estudo de fase 2, que aí a ideia do ravulizumab é bloquear aqui embaixo, ao contrário do iptacopan, que era aqui em cima. E o ravulizumab, ele é basicamente um eculizumab melhorado, né. Ele é um anticorpo humanizado, ele inibe o C5, ele inibe até de forma mais completa e sustentada do que o eculizumab, mas lembrar que ele bloqueia aqui embaixo, então tem alguns defeitos deletérios que ele não consegue bloquear totalmente a inflamação glomerular do que o iptacopan. A gente também, se eu não me engano, debateu esse ravulizumab, mas a gente viu que quem usou ravulizumab, que está em azul, em relação ao placebo que está em vermelho, teve uma queda mais pronunciada da proteinúria, até as 27 semanas. Depois dessas 27 semanas, o grupo placebo que está em vermelho começou a tomar ravulizumab também, que virou essa curva verde, e vimos que tem também uma queda do P/C mesmo depois das 27 semanas. Eles avaliaram a relação do clearance e foi visto que o clearance se mantinha mais estável no grupo ravulizumab do que no placebo. Depois das 27 semanas também o placebo começou a tomar ravulizumab, mas não melhorou tanto assim a taxa de filtração depois das 27 semanas, o placebo não. Então depois dessas evidências de fase 2, estão estudando também o ravulizumab, agora em fase 3. E por último, não menos importante, a gente deveria interromper também a liberação de sinais profibróticos nos glomérulos e nos interstícios. É o que eu vou falar agora, tá.
Muitos pacientes com IgA, eles procuram atendimento para a gente que é nefrologista, quando já tem uma alteração da taxa de filtração. Algum médico viu que a creatinina está alterada, tem um sangramento e encaminha para a gente. Quando chega, já tem graus variáveis de glomerulosclerose e fibrose intersticial também na biópsia. E além de interromper a doença imunológica e a inflamação, faz sentido também ter como alvo a progressão da fibrose em si. Então é sabido que os inibidores do sistema, os antagonistas da endotelina e os inibidores do complemento, eles já têm propriedades antifibróticas. Mas há uma tendência de ter alvos específicos de mediadores fibróticos. E aqui eles põem no texto que estão pensando em usar o fator de crescimento beta e o fator de crescimento derivado de plaquetas, considerados já para ensaios clínicos. O maior problema é que seriam os desfechos para esses estudos, porque a progressão da fibrose pode não ser refletida na proteinúria e na taxa de filtração, porque a gente não tem métodos de rotina para ver e quantificar a fibrose renal. O que a gente usa basicamente é se o clearance está piorando ou se a proteinúria está mais controlada ou continua ruim, né? A gente não tem um marcador clínico igual o PLA2R na membranose primária, ou o anti-DNase, o complemento na Nefrit Loop, e por aí vai. Então, eles põem que a gente deveria direcionar o tratamento para 2 abordagens terapêuticas fundamentais. Uma delas seria controlar essas vias patogênicas específicas, que vão levar à produção de IgA anômala, à formação de imunocomplexos, o acúmulo de IgA dentro do glomérulo, com ativação das vias profibróticas e inflamatórias renais, e a outra seria controlar as respostas intrarrenais de perda dos néfrons induzida pela nefropatia por IgA, que é o desenvolvimento da hipertensão intraglomerular e a resposta tubulointersticial à proteinúria, que seria basicamente o tratamento conservador, né, que a gente faz já. Como a maioria dos pacientes tem DRC já no momento da biópsia, uma abordagem dupla imediata é necessária, o que eles põem. Então a gente deveria tanto imunossuprimir, quanto fazer o tratamento conservador ao mesmo tempo, porque hoje na literatura a gente faz primeiro o tratamento conservador, vê como é que vai ficar em 3 meses, e se não tiver uma resposta rápida, ou se o paciente já estiver piorando a função renal, ou uma proteinúria muito alta, a gente já começa a imunossupressão de cara. Mas o habitual, com aquela proteinúria um pouco borderline, a gente tenta começar primeiro o tratamento conservador. Entretanto, as diretrizes orientam começar o tratamento conservador antes das terapias modificadoras de doença, como eu havia dito. Esse paradigma do tratamento que ele chama de espera vigilante, pode se aplicar apenas àqueles com doença muito leve e resposta completa da proteinúria em poucas semanas só com tratamento conservador. Se não for esse caso, a gente deveria já imunossuprimir, a ideia dos autores do texto. Há evidências de que sejam necessários ciclos adicionais de terapia imunomoduladora para controle a longo prazo da doença, e eles põem também que essa prática clínica deve evoluir bastante nos próximos 5 anos, preferencialmente com biomarcadores validados para a prática clínica que a gente não tem na EGA, que permitam essa individualização do tratamento imunossupressor para manter a remissão. E eles põem como um modelo multidirecionado nessa figura aqui, que é bem interessante. Depois que a gente faz a biópsia, e vê que é IgA, a gente tem que fazer 2 coisas basicamente. Primeiro, o tratamento conservador, que é parar a progressão da DRC, isso a gente já faz rotineiramente na prática clínica, que é reduzir a hiperfiltração glomerular, controlar a proteinúria e reduzir controlar a pressão dos pacientes. Um estilo de vida, o uso de ECA ou BRA, se possível, que a gente não tem ainda os inibidores da endotelina, tanto o dual quanto o o endotelina 1A, o inibidor de SGLT2, usar a espironolactona, e ele põe também aqui, né, nessa figura, o agonista do GLP-1 como ideia também, embora ele não comente sobre isso no texto. Mas não só fazer isso, a gente deveria já partir para imunossupressão. E aí seria a primeira coisa, controlar essa IgA, essa produção de IgA anômala de imunocomplexos através do Nefecon, que a gente ainda não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos eles têm, e quando possível e tivermos acesso, também fazer uso do inibidor da APRIL e, no futuro, aquele CD38 que eles usam, estão começando a usar já no mieloma. E, além disso, diminuir a inflamação glomerular. Uma vez que já tenha depósito de IgA e imunocomplexo no glomérulo, a gente precisa esfriar esse processo através do corticoide sistêmico, quando possível,
inibir o fator B com iptacopan e usar os anticomplementos também que a gente espera que tenha na prática clínica, que estão passando de estudos de fase 2 para fase 3. Mas todos esses elementos, esses 3 braços aqui, eles devem convergir para tentar controlar a taxa de inclinação da função renal para menos do que 1 ml por minuto por ano de perda, controlar a proteinúria o mínimo possível, mas preferencialmente menor que 300 miligramas, mas se ficar ainda entre 300 e 500 miligramas ainda está razoavelmente ok pelos autores, mas preferencialmente abaixo de 300, e eles põem também resolver a hematúria. Isso daqui a gente na prática clínica, muitas vezes a gente não consegue, porque a gente dá o corticoide, não dá para dar indefinidamente corticoide, que depois de um tempo essa hematúria volta a aparecer, que é aqueles casos que a gente discutiu do Fervenza há um tempo atrás. E, baseado nesses 3 pilares, a gente sempre deveria avaliar, reduzir as medicações, ou mantê-las, ou avaliar a troca, isso a depender de como o paciente vai evoluir. Mas a gente tem uma certa dificuldade nisso, porque a gente não tem nenhum biomarcador específico, a gente usa sempre a proteinúria, e se a creatinina está piorando, se o clearance está piorando, para se basear, mas ainda assim, o arsenal, a gente aqui no Brasil é restrito a corticoide e eventualmente micofenolato para a gente bloquear essa patogênese aqui de cima. E era isso que eu tinha para falar inicialmente. Parabéns, Henrique, muito bom a apresentação, excelente, muito didática, perfeito. Valeria aí um congresso, uma apresentação em congresso. Bom, fica aberta aí a discussão, né? Já é um tema que a gente vira e mexe, apresenta aqui, né? Mas de forma separada, né? A gente, como o Linick falou, a gente foi estudando um estudo em outro, estudou as hematúrias ali, os casos clínicos do Fervenza, e agora essa revisão trazendo tudo, né? Da IgA, sendo que a grande maioria a gente não dispõe aqui no Brasil, mas dando essa ideia da gente não ser tão observador passivo, né, da IgA, né? Então, é bom a gente relembrar isso, né? A proteinúria, eu acredito que até o Cadigo pode até colocar abaixo de 500 miligramas, mas eu acho que vai ser mais baixa, porque tem uma revisão que mostra que 400, 500 miligramas e 700, assim, 600, 700 miligramas não muda muita coisa, então talvez tentar mais baixo mesmo, né? E aí fica aberto para discussão. Letícia está aí também. Oi, Cris, eu tô. Lê, quer falar alguma coisa? Assim, Cris, vamos lá, né? Eu acho que é um resumo do que para onde a gente está caminhando, né? Então, assim, hoje a gente, sempre que pensa na nefropatia da IgA, a gente tem a estratégia imunológica e a estratégia de reduzir progressão de doença renal crônica, né? As duas vão caminhar em paralelo, talvez nem todos os pacientes vão precisar da estratégia imunológica, porque talvez já tenham saído de uma fase de atividade. E aí, para esses doentes, o foco provavelmente vai ser da não progressão. E para os doentes que têm atividade imunológica, eles vão ter que trabalhar com os 2 pilares, né? Então, é mais ou menos assim que eu enxergo. O que eu acho que ainda ninguém consegue definir, que é uma dúvida, é que não vai ser factível a gente fazer todos os tratamentos que estão saindo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que buscar os caminhos de ver para cada um dos grupos de pacientes que a gente tenha, por exemplo, quais são as estratégias imunológicas mais efetivas, né, de utilização. É claro que no Brasil a gente ainda está longe de ter todas essas opções de drogas, mas as drogas também vão chegar e a gente vai ter possivelmente para frente alguma experiência com isso, né? Agora o que a gente tem usado mais é o não progressor, e no imunológico a gente tem as opções de sempre aí, né? Corticoide, micofenolato e tudo mais. Mas a própria parte de inibidor de complemento, a parte de APRIL vão vir. E aí a preocupação que eu tenho é que, como ele coloca aí, parece que a gente vai usar tudo. Não é bem assim, né, gente? Até porque o sistema imunológico, provavelmente, a gente vai ter que depois avaliar quais são os efeitos colaterais do que a gente está fazendo. Então, eu sempre acho que a gente vai ter que buscar
inclusive para pacientes que recidivam muito do ponto de vista imunológico, aquelas opções que vão ser melhores para a gente, por exemplo, utilizar num tratamento de manutenção. E aí o próprio corticoide, mesmo que seja uma budenosina intestinal, eu não vejo que ele vá ser a opção que vai ficar a longo prazo, né? Talvez ele seja um que abaixe rapidamente isso, mas depois a gente vai precisar, talvez, utilizar drogas que tenham um perfil de toxicidade menor aí. E aí a dúvida é quais vão ser as escolhas para isso, tá? É mais ou menos como eu penso, assim, por exemplo, essas drogas que são anti-PEF, anti-APRIL, né? Elas acho que talvez tenham um perfil imunológico um pouco melhor, de um tratamento mais a longo prazo, só que a gente não sabe o custo disso. A parte de complemento é exatamente onde a gente vai inibir, mas aí a gente já está inibindo lá no final, né? Então é para aquele paciente que a gente vai bloquear uma atividade ali que não é o que foi o que gerou inicialmente a doença, enfim. Eu acho que são os pontos que a gente ainda tem dúvida, né? Que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver isso aí. Legal, Lê. Obrigada aí pela participação. Oi, Sá, diga lá. Oi, doutora. Eu queria aproveitar até para levantar uma questão aí, isso que a doutora Letícia colocou, da dificuldade que a gente vai ter de escolher qual terapia, em relação aos inibidores de complemento. Aí o Linick mostrou aí muito bem o iptacopan, né, ou até o pegcetacoplan, mas é mais o iptacopan que a gente tem estudo em IgA, que estão ali associados à via alternativa, que é uma parcela que acomete a nefropatia por IgA. Mas tem uma outra parcela, que ele até mostrou que é 1/3, que é a via das lectinas, né? E aí, teoricamente, esses inibidores talvez não tivessem tanto efeito assim se a gente tivesse um marcador, né, associado à ativação maior da via da lectina. E aí, eu estava pensando, estava até revendo sobre o C4D, acho que a gente já discutiu isso em algum momento, que o C4D, quando ele pode ser um produto da via das lectinas ou da via clássica. Mas se você não tem C1Q, só tem um C4D sozinho, aí provavelmente é da via das lectinas, né? E na presença dele, a senhora acha que a gente poderia utilizar como marcador, já que ele é disponível? Pois é, isso aí seria bem assim, teoricamente seria sim, isso, né? Na regra seria isso. Só que na prática, o que acontece? A gente a gente antes não sabia que você poderia ter uma das vias ativada, a lectina ou alternativa. A gente achava que era só lectina. E aí os estudos que foram surgindo começaram a achar C4D negativo, aí começaram a abandonar a ideia. E agora que a gente volta para a história assim, não, peraí, ó, ela pode ativar sempre por via clássica, via alternativa ou por via da lectina. Então a gente teria que revisitar esse C4D. E aí os estudos talvez tivessem que usar isso, né? Então, por exemplo, o iptacopan, pegar aqueles pacientes que não responderam ao iptacopan e aí fazer esse estudo, né? Ó, esses que responderam, realmente eles tinham C4D positivo e aí por isso que não responderam. Mas isso é meio recente, assim, da gente imaginar que são tem IgAs que vão para a via alternativa e outras que vão para a lectina, que antigamente a gente achava que tudo era lectina. E aí os estudos C4D que foram vistos negativo, ele foi abandonado, do tipo, acho que esse negócio aí não funciona. Né? Então, mas você está certa, o raciocínio está perfeito. Né, Lê? Fala aí. Então, eu acho que só tem um ponto para a gente prestar atenção aí, o Sabrina, porque eu acho que quando a gente tem via da lecitina envolvido, a gente pode pensar em bloquear a via da lecitina só, né? Aí é mais ou menos o que você está falando aí talvez só com um bloqueio de MASP, né, de alguma coisa mais para alta, e algumas drogas estão sendo testadas aí nesse sentido, faria sentido, quem tem C4D positivo, eu dar preferência a essas medicações na hora de bloquear. Agora, uma preocupação que eu tenho é porque assim, o sistema complemento ele é bastante redundante, né?
E aí, no final, eu acho que a via alternativa do sistema complemento, ela acaba sendo a que, assim, realmente amplifica a lesão do complemento do que acontece. Então, eu acho que é justamente por isso que a gente acaba buscando bloquear através de fator B, por exemplo, que é o que a gente tem de estudo aí hoje como uma droga que funciona muito bem, justamente por isso, né? Porque independente da via que chegue ali, como a gente vai ter no final a C3 convertase sendo formada e o C3 aparecendo para frente ali, existe para mim um caminho de que, de qualquer maneira, essa via alternativa acaba amplificando de uma certa forma maior a atividade do sistema complemento no mecanismo de lesão que a gente tem. Então, o que eu quero dizer para você? Eu acho que, claro, que se eu tenho C4D, eu bloquear logo a via da lecitina faz sentido, né, do ponto de vista fisiopatológico, a gente não tem ainda dados suficientes para dizer se isso vai funcionar ou não, mas o que eu não focaria totalmente é quem tem lecitina, então não responde a gente a bloquear outras partes do sistema complemento. Isso eu não tenho certeza. Eu acho que talvez responda, entendeu? É isso que eu acho que a gente vai ter que pensar. Entendi. Legal. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que, ainda assim, mesmo quem tem via da lecitina, se eu bloquear fases mais finais do sistema complemento, possivelmente eu também estou prevenindo pelo menos alguma parte da lesão do que acontece ali do sistema complemento, entendeu? Sim. E aí uma outra coisa que aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado, que eu estou estudando essa parte de lesão vascular, né, nas glomerulopatias primárias, então, que a gente, nem no critério aí de classificação do MESC a gente tem, e ele nem mencionou sobre isso, né, de hialinose arteriolar, principalmente, né, então, tem um fator prognóstico associado, e talvez aí a gente não saiba ainda o significado disso, mesmo os pacientes que não são hipertensos. Então, quem sabe seja também um ponto aí para trabalhar, né, e mais para frente, né? Se a gente tiver mais estudos nisso. Então, vamos Com ver. certeza. Sabrina, eu acho que você está estudando uma área ótima, até porque eu acho que super impacta e talvez algumas drogas vão ser melhores para pacientes que façam um perfil de lesão vascular. Eu apostaria, por exemplo, em algumas. A própria parte de complemento, eu acho que talvez tenha uma participação maior em lesões, né? Em lesões endoteliais e tudo que a gente pode encontrar. Então, talvez pacientes que tenham lesão vascular vão ser pacientes mais responsivos à inibição do complemento. Eu sempre achei isso a gente ainda tem que ser provado, mas eu acho que é um racional fisiopatológico importante, e talvez eles também sejam mais responsivos a inibidor de endotelina, né? Tenham alguma resposta mais expressiva, vamos dizer assim, tá? Eu acho, né? Na minha cabeça. Pode ser que eu esteja errada. Perfeito, está bem lembrado aí as lesões vasculares, né? Realmente deixadas de lado aí nessa revisão. Muito bom. Para variar. Para variar. Para variar. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, parabéns, Link, de novo. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Parabéns, Linique. Muito bem. Tchau, Obrigado. Parabéns. Obrigada, viu, Beijo. Parabéns, Parabéns, Linique.